Se você quer ser um advogado verdadeiramente bem-sucedido, precisa ser estratégico e tático. Você precisa descobrir seu objetivo estratégico geral e, em seguida, desenvolver e seguir um plano tático necessário para chegar lá, os 5% de advogados mais bem-sucedidos. Gesto de gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Gesto de Gestão número 48. Sim, estamos aqui com o André Porto Alegre, que é o incentivador, né? É o camarada por trás da criação aqui desse podcast que trata da administração de escritórios de advocacia. Essa voz é do Alexandre Lupe, temos a voz linda de Daniele Serafino. Tá ficando profissional. Me empenhei. Me empenhei. E o nosso querido André Porto Alegre. André, bom ter você muito aqui bom de tá novo. Aqui. Chegando no final do ano, sempre. Né? Chegando no final do ano e já avisando aos nossos queridos e generosos ouvintes, acompanhantes, incentivadores, etc e tal, que nós, tradicionalmente, em janeiro, respeitamos as férias do Lupe, Daniele. Não é nossa, mas o Lupe vai para as propriedades dele, né? Como o Lupe tem sempre essa questão. O André não é um camarada que posta suas coisas, porque senão vocês iam ver as férias do Lupe, como que é em relação às do Mas escuta. Um dia desses teve um advogado que perguntou assim: você posta pouca coisa pessoal, né? É curioso isso, você tá colocando, e eu posto mesmo muito pouca coisa pessoal. E não é resistência nenhuma, só que eu não acho nada interessante. Eu acho muito mais interessante o meu gesto de gestão e o gesto de inovação da Daniele Serafino junto com você, Lupe, do que necessariamente as coisas pessoais. Mas é curioso mesmo, eu não posso. Mas eu não tenho spoiler. Muito bem. Na próxima temporada do gesto de dei uma olhada gestão. no espelho do programa e vi que você vai falar de um amigo nosso que faz tempo que você não comenta aqui, o Harrison Porque Barnes. no último episódio a Daniele subiu a régua com o Susskind, né? E aí eu tive que pedir ajuda pro maior recrutador de advogados do mercado americano, que é o Barnes. Mas antes disso, Lupe, eu tenho a impressão que nós temos pessoas na sala de embarque Lisboa, Rio de Janeiro, né? E eu queria rapidamente, eventualmente, a gente está conversando, porque eu acho que até o tema que o Barnes trata, que é essa questão do estratégico e do tático, tem a ver um pouco com a experiência que eu e Daniele Serafino tivemos no Rio Innovation Week. Então eu queria, Daniele, que a gente vai falar um pouco do que o Barnes coloca sobre a questão estratégica e tática na figura do advogado, mas acho que tem muita pertinência com o que nós conversamos no Rio Innovation Week, né? Que foi um evento muito interessante, né? Quando que foi? Só pra gente situar, hoje, quando que foi? Hoje é dia 7 de dezembro, né? Nós estamos no dia 7 de dezembro. Isso foi exatamente 8 de novembro, né? Então, exatamente há um mês atrás, a gente estava no Rio de Janeiro, uma experiência muito interessante. Queria saudar o Daniel, da AB2L, que teve uma iniciativa brilhante de, dentro desse evento de inovação, criar uma sala que tratava especificamente da advocacia, da inovação, da tecnologia na advocacia, e convidou Daniele Serafino para estar participando. E Daniele, muito generosa, como sempre, estendeu o convite, tivemos a oportunidade de estar lá junto com o Bruno Queiroz da Galeazzi e com Camila Gimenez, que é sócia da Daniele Serafino e CEO do Opsi Bloom, Bruno Vanzov Advogados, exatamente falando sobre a experiência do escritório nessa virada de chave, né, Daniele? Eu acho que o que foi o mais legal, né, André? A gente vê que realmente, como a gente estava até comentando, né, no episódio passado sobre o Web Summit, que era um evento que não tinha nada a ver com jurídico, a gente vê um evento da importância do Rio Innovation Week, né, para o cenário de inovação dentro do Brasil, e a gente vê uma trilha inteira sobre o direito, né, sobre legal, né? Então, assim, foi muito legal, realmente, esse espaço que a B2L conseguiu, e também a curadoria que eles tiveram esse cuidado, né, de tratar, de a gente falar sobre departamentos jurídicos, a gente falar sobre escritórios de advocacia, a gente falar sobre Lawtechs e Legaltechs, falar sobre iniciativas, né, que estão mudando o mercado, sobre eficiência. Então, assim, os temas também eram muito relevantes e um espaço dentro de um evento desse com, né, palavras e incentivos, trocas, acho que muito significativas. Então, foi um privilégio a gente estar lá.
Fiquei bem impressionado. E queria só, desculpa, Lupe, se a gente está se estendendo, mas vai ter a ver com o que o Barnes fala, que é a questão da opção que foi feita, coordenada pela Daniele e pela Camila, de estarmos contando um case. Isso é uma dica, se é que a gente pode dar, é uma recomendação que eu faço para o mercado da advocacia de uma maneira geral, que comece a transformar as suas experiências em cases que possam ser contados. Nós vivemos um mito de que não se conta nada sobre a advocacia, o que deixa invariavelmente os eventos do setor um pouco enfadonhos, ou como nós ouvimos agora no IBA, no International Bar Association, que também foi no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, em Miami, e até motivou, né, um executivo jurídico, um General Counsel, como eles chamam nos Estados Unidos, dizendo que a relação era entediada, a relação entre o cliente e o seu escritório de advocacia poderia ser entediada. E ela não fica entediada na medida que a gente consegue transportar naquilo que é possível dizer, e muito é possível de se contar, o que se viveu. E eu acho que a experiência que Opsi Bloom, Bruno Vanzov, com a participação muito ativa de todos os sócios, em especial da Daniele, viveu nesse último período, é uma experiência que cabe esse título de case, né? E que cabe o título de estar sendo contada no Rio Innovation Week. Que a gente sai nesse discurso, né, André, sair do discurso, né, e ir para a prática, né? Porque senão a gente fica falando, inovação, 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 mas e aí, né? E na prática, como é que ela funcionou, né? Acho que isso é importante, acho que é uma grande entrega. E isso acho que tem muito a ver com o que o nosso querido Barnes, né, já que Daniele trouxe sumido Barnes. Tava um pouco sumido, dei um descanso para ele. Eu também tô dando um descanso, tô dando pro nosso amigo lá, o Paul Smith, né? Ele tem escrito muito bem, viu? Né? Ele tem escrito muito bem mesmo, tenho lido coisas interessantíssimas. Ele tá lá agitado, né? O mercado americano, só de curiosidade, dispensou no mês de setembro 5.000 advogados. 5.000 advogados perderam as suas colocações. Mas, só para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, 3.500 foram colocados em outubro, né? Houve uma, em parte, recuperação. E o Barnes, que é o fundador do BCG Attorney Search, que é um recrutador jurídico de prestígio no mercado americano, ele faz provocações interessantes para esse momento, né? Em um recente artigo, Barnes afirmou que 70% a 75% dos advogados atuantes, prioritariamente nos Estados Unidos, são puramente táticos. Olha que coisa curiosa, eu vejo muito isso, Daniele, no nosso mercado brasileiro. Mas lá eles têm cálculos, né? E que dessa forma nunca atingem todo o seu potencial. Muitos desses advogados fracassam e acabam infelizes, em empregos abaixo do seu potencial e se perguntando por que não conseguiram mais em suas carreiras jurídicas. Eu afirmo, Lupe e Daniele, que eu ouço isso de diversos advogados, porque que teoricamente, né, decepcionados, e por que não conseguiram isso quando não me ligam dizendo que querem abandonar. Até uma questão que a Daniele, alguns programas atrás, falou, gente que não quer continuar na advocacia. Eles trabalham em relativa obscuridade em vários ambientes de prática em todo o mundo. Às vezes eles conseguem, mas geralmente eles podem encontrar trabalho mesmo como sócios em alguns grandes escritórios de advocacia, mas não acontece muita coisa com eles, né? O que, entre aspas, esse não acontece muita coisa com ele, é como o Barnes coloca. Já de 15% a 20% dos advogados são puramente estratégicos, é outra categoria, né? Outra maneira de você visualizar. Cerca de metade de todos os estrategistas sobrevivem, mas segundo Barnes, sobrevivem mal. Os estrategistas geralmente não são bons advogados porque não empregam as táticas necessárias para atingir os objetivos que eles próprios estabeleceram. Você pode ter todas as estratégias que quiser, mas a menos que esteja usando táticas bem definidas para chegar lá, você terá problemas, segundo o nosso mandiná americano, o Harrison Barnes. Achei interessante, por isso é que trago isso e por isso que faço essa ilação com a questão do case que eu e Daniele, junto com o Bruno Queiroz, junto com Camila Gimenez, tivemos possibilidade de colocar no Rio de Janeiro, porque ele é quem sabe, uma ótima composição entre estratégico e tático. Olha, André, até eu que sou péssimo em matemática, então longe de ser gênio, percebi que a conta não fecha, né? Porque na teoria do Barnes, há 5% de advogados que não são puros em tática, né? E tão pouco estrategicamente. Portanto, assim, o que são?
tem esse detalhe, viu, Daniele? O Lupe faz conta, às vezes, assim, e faz essas perguntas difíceis que a gente tem que sair. Mas é isso mesmo, são os que têm uma estratégia tática, segundo Barnes, para fazer o que precisa ser feito para se tornar sócio de um grande escritório de advocacia. Esse advogado, ele seleciona cuidadosamente o escritório que ele quer trabalhar, com base numa probabilidade de eventualmente tornar-se sócio. É uma coisa muito interessante. É um outro perfil, Daniele, segundo Barnes, dentro das suas pesquisas, que existe. Quer dizer, então ele faz uma seleção, efetivamente. O que eu acho curioso, Lupe, é que muitas vezes, Daniele vive isso quase que diariamente nas entrevistas que faz com jovens advogados, eles costumam perguntar sobre a progressão de carreira no escritório e muitas vezes até qual é a possibilidade de se tornar sócio. Mas Barnes defende que esses não são, os que perguntam não são esses estrategicamente táticos. Os estrategicamente táticos é os que escolhem um escritório que já tenha esse tipo de possibilidade. Essa é uma visão bem interessante. Ele seleciona um escritório, segundo Barnes, esse advogado, que está crescendo e que tem a reputação de fazer o maior número de sócios a cada ano. E isso é uma característica do mercado americano. Aí ela é tipicamente americana, mas eu estava recentemente conversando com um advogado, etc e tal, atendendo um escritório, e essa é uma tendência, Daniele, que eu acho que vai ter que vir para o Brasil também. Ou seja, os sócios fundadores vão ter que obrigatoriamente se diluir, e tenho certeza que nos giros que nós vimos no último programa, a Daniele deve ter visto que a característica dos escritórios, principalmente no giro pelo Reino Unido, é de um número grande de sócios, né? E sabe o que eu fiquei pensando, André, você comentando? Normalmente a gente se assustava com essas perguntas, né, na época de entrevistas, né? Como é que eu faço para ser sócio, né? A gente falou, você tá acabando de chegar aqui, você já tá pensando em ser sócio. E hoje em dia, o meu alívio, essa pessoa pergunta como é que ela vai fazer ser sócio. Porque as pesquisas mostram que as pessoas não estão querendo ser sócios, né? Então, assim, eles muitas vezes buscam outras aspirações. Então, se eles têm essa ambição, ou esse desejo, significa que ele tem ali uma intenção de construir uma carreira, né? E caminhar com você. Embora os timings podem ser diferentes, mas eu acho que o objetivo é importante. E você trouxe uma coisa no último gesto de gestão sobre o Web Summit, que era a questão da geração Z. Não vamos contratar ninguém da geração Z, está decidido. Mas estamos aqui, né? Ninguém está vendo os nossos estúdios, mas já mudamos as nossas roupas, tudo, já estamos bem mais modernos. Bem mais modernos. Tá ornando mais. Tá para ser uma coisa interessante. Mas você trouxe uma coisa que eu acho interessante. Por que hoje, Daniele, você coloca que gosta quando eles perguntam? Porque é o propósito. Então, se a gente consegue identificar que na pergunta, que ela não é capciosa necessariamente, ela não é interesseira sobre o ponto de vista de como chegar rapidamente numa jornada profissional a um determinado lugar, ela pode significar propósito. E aí tem tudo a ver com a geração Z, porque a geração Z trabalha como propósito. E propósito significa, nesse caso específico, Lupe, de escritórios de advocacia, fazer parte de um projeto. Então, eu acho que quando um advogado muito jovem, num processo de seleção com a Daniele Serafino, por exemplo, pergunta como é que eu fico sócio, ele está projetando alguma questão, ele está querendo fazer parte de um determinado projeto e isso pode ser muito interessante. Mas continuando, o Barnes diz que esses advogados são muito cuidadosos em se relacionar com sócios e que têm mais poder no escritório e que darão a ele o trabalho mais importante. Então, é uma questão de relacionamento, né? Quer dizer, esses advogados são bem típicos advogado de filme, né? O advogado seleciona uma área de atuação rica em oportunidades e reserva tempo para fazer contatos ainda extra escritório para conhecer clientes em potenciais. Ele escreve artigos e faz apresentações para se estabelecer como um especialista no assunto. E, principalmente, nunca questiona as atribuições enquanto é um advogado que nos Estados Unidos é chamado associado. Lupe, antes de te passar a palavra, apesar de parecer um pouco carreirista esse profissional, né, se a gente fosse fazer uma leitura mais dura sobre ele, faz muito sentido a gente se tratar num universo profissional de uma maneira a se projetar dentro de um projeto, né? Então, eu acho que isso pode ser propósito e acho que a gente pode fazer uma leitura e uma mescla aí do que a Daniele trouxe no último programa, do que é um case como o que nós apresentamos e essa visão que eu acho que tem que ser, dependendo da forma com que ela é tratada, nós não estamos tratando de alguém que vai pisar na cabeça de ninguém, ser desleal, etc e tal. Ele pode ser um profissional que está só interessado efetivamente em crescer dentro do projeto do escritório em que ele está trabalhando. Gente, vocês trouxeram tantos insights bacanas.
E é interessante uma fala do Barnes que você trouxe, André, que é o seguinte: os estrategistas geralmente não são bons advogados porque não empregam as táticas necessárias. Então, estratégia, tática. Você consegue definir pra gente melhor, né, a diferença entre a estratégia e a tática? Eu acho que é legal para os nossos ouvintes, porque você viu como isso passa batido, assim, né, às vezes na fala? Estratégia é o processo de descobrir onde o advogado, na perspectiva do direito especificamente, quer chegar na carreira. Ser sócio de um grande escritório de advocacia, ser um político, ter uma atuação política, entrar no Ministério Público ou na magistratura, ou iniciar o seu próprio escritório de advocacia. As táticas são os meios pelos quais o advogado alcança esse objetivo final. Então, você ter uma estratégia é você encontrar a chegada, e a tática é a jornada, né? Então, é a chegada e a jornada. Um advogado tático, ele trabalha duro para assumir posições ao longo do caminho que o aproximam do seu objetivo, a chegada. Fazer um estágio, tornar-se professor de direito, escrever um livro, fazer uma carreira acadêmica, porque às vezes a gente acha, isso não é o fim, né? Isso é o meio de você conseguir, inclusive, legitimação, né? Se legitimar. Eu fico preocupado que eu fico olhando aqui para a Daniele e ela voltou do Web Summit. Ela deve estar contrariando tudo que a gente está falando aqui. De forma alguma, eu tô aqui aprendendo. Nada, ela tá processando, rapaz, ali, ó, esse cérebro aí, olha, eu vou te falar, viu? Quando se trata de carreira, o advogado precisa tomar as melhores decisões estratégicas antes de tomar decisões táticas. A razão é porque as táticas seguem e implementam a estratégia, por isso que um é chegada e o outro é jornada. O advogado tático nunca deu o primeiro passo crítico de apresentar uma estratégia geral de carreira que justificasse todas as decisões táticas que tomou. Então a gente toma decisões táticas às vezes e a gente toma sem sentido, eu vejo juízo direto, quer dizer, por que você fez isso, né? E muitas vezes não há motivo. E eu não estou falando do advogado em início de carreira mesmo, muitos sócios, viu, Daniele, que eu conheço, tomam decisões que às vezes não conseguem entender o porquê que tomaram aquela decisão. Então você define uma estratégia, a chegada, e aí você faz a tática, obviamente, com lealdade, com retidão, em nenhum momento estamos tirando isso aqui, e os aspectos eventualmente carreiristas, né, eles dizem respeito a uma circunstância, né, ao mundo que a gente vive. Então não é negativo nós termos advogados que estão efetivamente construindo. É um momento da vida, né, há um momento da vida profissional onde você tem que tomar determinadas decisões que elas tenham então o condão. Lupe, só uma coisinha, e Daniele, nunca vamos nos esquecer que o Barnes é um profissional de RH de escritório de advocacia. Então a visão dele, ele é quem sabe seja o recrutador mais demandado do mercado americano, com uma atuação muito forte. Então o que ele retrata, na realidade, quando ele traz isso, o que ele retrata é um pouco fruto dessa experiência dele, tá certo? Ele não é dono de um escritório, ele é um recrutador especializadíssimo em advogados para escritórios de advocacia. Eu fiquei sabendo que ele ouve o Gesto de Gestão e quer trabalhar com a Daniele. Isso que me contaram, né? Não sei se eu gostaria de mandar uma mensagem para ele: entra na fila. Entra na fila, que o negócio não é assim, não. Vocês são gentis demais. O negócio não é assim, não. Agora voltando pro sério aqui. André, isso provavelmente tem um impacto no dia a dia dos escritórios de advocacia, né? Tem essa divisão, né, do que é tático e do que é estratégico. Do tático e estratégico, isso. A tese do Barnes, ela se aplica à gestão de pessoas em escritórios de advocacia. E o que obriga aos responsáveis pelas contratações a encontrar mecanismos de identificação de perfis que se aproximem dessa combinação entre estratégia e tática. Isso é uma coisa curiosa, porque a advocacia brasileira, acho que está mudando isso, como todas as coisas que estão ainda bem mudando, mas isso tem a ver um pouco, inclusive, com os processos de seleção em escritórios de advocacia, que esse sim, aparentemente, haviam parado no tempo, né, Daniele? Assim, com processos muito aonde se demandava um tipo de competência do advogado no momento do teste, no momento da contratação, e outra competência completamente diferente no dia a dia do escritório. E aí havia uma incongruência, uma dissonância, na realidade, entre o advogado que você fez o teste e aprovou, ou seja, fez o processo de seleção e aprovou, e o advogado que depois você queria.
Eu vivi diversas vezes. Acho que muito esse olhar, né, André, de antigamente olhar o currículo, né, e ver os cursos, né, os livros escritos, eventualmente, os artigos, né, a pós-graduação feita. E aí, no dia a dia, como você colocou, o que você precisa? Que ele faça uma boa gestão de pessoas, que ele consiga gerir o financeiro da sua área, né, os seus faturamentos, que ele consiga ter um olhar para KPIs, ou seja, você recruta com base em algumas questões e no fim você está esperando dele entregas daquilo que você não avaliou. E a coisa mais interessante, eu já vivi isso pessoalmente, é que às vezes você diz assim, puxa vida, ele não se levanta da cadeira para vender o nosso escritório, e o teste que tinha sido feito, o processo de seleção era para escrever uma peça. Fizeram uma prova como a da OAB, a segunda fase. É isso mesmo. Escritórios que simulam uma prova da OAB de segunda fase para contratar advogados. E depois demandam desse advogado uma competência que é uma competência de interlocução, sempre lembrando que venda de serviços advocatícios é interlocução, por isso você precisa ter repertório, que essa é uma outra questão também, e por isso que você precisa ter repertório que alargue a questão técnica, e por isso é que Daniele Serafino, por exemplo, vai no Web Summit, onde ela falou no último programa, não tinha no palco nenhum advogado. Olha que coisa maravilhosa, não tinha, porque a Daniele desenvolve com isso uma interlocução especializada, obviamente, nas questões de tecnologia, onde cria repertório. E o que o cliente quer, do outro lado da mesa, o que o comprador de serviços advocatícios quer do outro lado da mesa, é a questão do repertório, partindo do princípio que a questão da técnica já foi superada num outro momento da contratação do próprio escritório. Né? Quer dizer, essa relação e essas relações perenes, elas se dão, essa continuidade, ela se dá pela capacidade de interlocução que o advogado mantém, e essa é uma questão, quem sabe também, tática, o acúmulo de repertório para gerar essa interlocução, quem sabe seja uma iniciativa tática para se conquistar uma determinada estratégia. André, a sua proposta é a gente olhar para o Barnes e pensar nos processos de recrutamento com outro olhar? Eu acho os processos de recrutamento, em linhas gerais, da advocacia brasileira muito deficitários e desajustados, independente da geração Z, né, mas desalinhados, inclusive, com os egressos das faculdades de direito do Brasil, que também não estão adequadas e que também tem uma defasagem, uma lacuna bastante grande. Então você vê, Daniele, que acaba sendo uma sequência de lacunas, né? Nós vivemos hiatos nisso. Nós temos um hiato na formação, porque, com raríssimas e honrosas exceções e algumas iniciativas, as grandes faculdades de direito brasileiras estão absolutamente distantes, eventualmente, de determinadas demandas, né? Esse é um espaço que está sendo ocupado ou pretensamente ocupado, vou falar aqui, todo mundo sabe, nós estamos vivendo esse momento agora, é o lançamento do curso de Direito da ESPM. Estamos falando para o Brasil inteiro, é a ESPM de São Paulo que está lançando o curso de Direito, apesar de haver unidades da ESPM em Porto Alegre e Rio de Janeiro, é em São Paulo que está sendo lançado o curso, que descobriu, Daniele, uma lacuna, um espaço grande na formação e traz uma abordagem absolutamente diferenciada para os estudantes de direito. Esse é um ponto. Na sequência, os escritórios vão ter que adotar também sistemas diferentes de atração e de identificação de profissionais. E aí tem uma coisa, Daniele, que você me provoca, e eu acho interessante, que é a gente saber que tipo de profissional que a gente quer. Nós precisamos saber qual é o tipo de profissional que se adequa ao escritório que nós estamos construindo, ao projeto de escritório que nós estamos construindo. E isso não se dá pela escrita de uma peça jurídica. Não é dessa forma, porque pode ser que eu não precise dessa pessoa, pode ser que eu precise de um outro perfil, de um perfil menos técnico, por que não? De um perfil mais empático, que é uma situação interessante também, de um perfil mais tecnológico, de um perfil mais desafiador, né? Então, eu acho que os escritórios efetivamente trabalham mal com isso, mas não vamos só responsabilizá-los. Acho que o problema vem da própria formação. É a importância do profissional de recrutamento, né, em qualquer mercado, em qualquer indústria, em qualquer setor, né, o quanto é importante. Agora, uma outra coisa, enquanto vocês falavam, que só para eu chamar aqui o gesto de inovação, como na advocacia também está acontecendo, como aconteceu em muitos outros setores, que é assim, a gente já falou isso várias vezes, a demanda vem de fora, né? Então, por exemplo, você está vendo uma escola que tem aí uma tradição, né, sei lá, de décadas e décadas com a publicidade, o marketing, Escola Superior de Propaganda e Marketing,
viu essa oportunidade e essa escola vai acabar fazendo com que essa demanda do recrutamento e desse entendimento que você acabou de citar, acaba mudando também o tipo de profissional que você já tem dentro de casa e o que você vai trazer para dentro de casa, né? É isso, né, gente? É isso mesmo. É isso mesmo. Até mesmo porque possivelmente os formandos, os egressos da SPM daqui a 6 anos, daqui a 5 anos, desculpa, né, em 6 anos, não vão querer trabalhar nas bancas estruturadas da maneira de hoje. Sim. Eles não vão querer, porque a experiência que tiveram na faculdade foi completamente diferente. E quem sabe aí, fazendo um alerta aos escritórios e estou colocando que todas as tradicionais escolas, tradicionais e não tradicionais, podem estar desenvolvendo isso, contei da SPM, porque é uma novidade. E é uma novidade interessante para o mercado da advocacia, que é ao que nos dedicamos, né, Lupe? Com afinco, inclusive. Com afinco. Então, por isso é que eu cito. Agora, temos 6 anos aí para que os escritórios percebam essa mudança já lá na formação e entendam a necessidade de adequar os seus processos de recrutamento. Muito bem, muitas rádios por aí têm um sinal sonoro para chamar algum quadro dos seus programas. Nós também temos o nosso sinal, o sinal que indica que está na hora de ouvir o gesto de inovação do episódio número 48, a crônica mais esperada do mercado da advocacia brasileira, com ela, Daniele Serafino. No episódio de hoje, vamos falar sobre o primeiro passo para a inovação jurídica dentro dos escritórios de advocacia, a mudança de cultura. Primeiro, preciso confessar que esse é o assunto do momento que tem mais retido a minha atenção. A pressão competitiva para inovar está levando o mercado jurídico a buscar ideias muito além de suas próprias paredes. Ter um squad de transformação digital, uma marca de inovação, patrocinar ocasionalmente um hackathon, ter interações ocasionais com startups, tudo isso não irá contribuir para o aumento da capacidade de inovação de uma organização. Para desenvolver um ecossistema de inovação, precisamos desenvolver uma cultura de inovação. E para desenvolver uma cultura de inovação, precisamos de uma mudança de mentalidade, o famoso mindset. Inovação no mercado jurídico não é sobre a adoção de tecnologia jurídica, mas sim sobre uma nova forma de trabalhar e atender os clientes. Essa mudança na abordagem foi liderada principalmente por clientes que estão cada vez mais exigentes e procuram seus consultores jurídicos para provar valor e usar tecnologias para obter maior eficiência. Essa mudança obrigou os escritórios de advocacia a pensar de forma mais criativa sobre a sua proposta de valor. À medida que os clientes de todos os setores passam por suas próprias transformações digitais, os escritórios de advocacia precisam seguir o exemplo, ou correm o risco de se tornarem menos valiosos e confiáveis no aconselhamento de seus clientes. A verdadeira transformação digital requer um investimento significativo, tanto no aspecto financeiro quanto no desenvolvimento de novas habilidades e capacidades. É um projeto sem data para terminar. É um projeto permanente. Os advogados precisam se qualificar para enfrentar esse desafio. Acredito que grande parte do valor estará na experiência do cliente. Boas práticas indicam também alguns passos. Um deles pode ser focar na necessidade do seu cliente. Ela vai te trazer insights valiosos sobre essa jornada. Para este ponto, tem um case interessante que me chamou a atenção de um grande escritório inglês. Esse escritório investiu mais de 1 milhão na construção de uma ferramenta tecnológica para atender o seu principal cliente. Sem validar o seu MVP, ele seguiu investindo recursos por determinados anos. O objetivo era ter um produto final e completo. Ao terminar o desenvolvimento do produto, ele apresentou ao cliente. E qual foi a surpresa? O feedback foi que o produto não interessava ao cliente. Ou seja, perda de recursos e tempo por não ouvir o seu cliente. Assim, eu fico pensando, por que os advogados, eles entendem que para estar pronto, para ir para o mercado, para levar uma iniciativa a sério, tudo tem que estar perfeitamente organizado? Assim, eu considero que uma das perguntas mais importantes é: qual inovação interessa para o seu cliente e para o seu negócio? Trabalhar em colaboração com os clientes para desenvolver novas formas de trabalho no setor jurídico pode ser a sua maior conquista na jornada de inovação jurídica dentro de um escritório de advocacia. Mas além de ouvir o cliente, outros pontos também são relevantes. Precisa ter comprometimento financeiro, ter uma liderança engajada, ter tolerância ao erro. Este é um dos maiores desafios do ambiente jurídico. Educar os seus advogados, cultivar um ambiente de diversidade, envolver times nas estratégias de inovação do escritório.
Para apoiar o processo de inovação, a colaboração é fundamental. Compartilhar ideias e ter um ambiente de troca dentro do ecossistema jurídico é parte integrante e necessária para você progredir nessa jornada. Resumindo, uma proposta de metodologia para você trabalhar com inovação, vou me aventurar por aqui: pessoas, clientes e mindset. Se você focar nesse tripé, não tem erro, tenho certeza que você vai avançar. Pois é, não tenho nem comentários para este gesto de inovação aqui do episódio número 48. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, André. E obrigado a você que nos acompanhou aqui, né, em mais essa edição do Gesto de Gestão. Estamos chegando aí no final da nossa temporada, né? No próximo programa aí temos um bate-papo bem bacana e um pouquinho diferente aí, um tema que eu já vi o espelho, André. Eu não queria te falar isso, mas eu já vi o espelho. Muito bem, aqui quem vos falou foi o Alexandre Lupe e o Gesto de Gestão é uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, especialista em gestão legal. Na mesa de som tá a Aline Nascimento, na edição e montagem tá o Ed Chaves. Ambos são aqui da equipe da Compass Colab, que também distribui o Gesto de Gestão. Gesto de Gestão.